Chega mais aqui, gente. Olha, eu confesso que eu treinei muito isso em casa. Foi custoso. E vocês sabem que, como disse minha mãe outro dia, falar não é minha praia. Vamos lá. Eu vou ler, eu vou falar sobre o processo poético, o processo de escrita. Eu vou ler porque, para mim, é mais fácil ler do que falar, e vou comentar se for preciso. Eu fiz isso, deu 4 minutos em casa. Então, vamos lá. Até hoje não havia colocado a minha atenção no meu processo de escrita, que me parece ser um tanto desordenado. De fato, não tem uma ordem para escrever que sempre ocorra da mesma forma. Tenho a impressão de que o poema se impõe pela necessidade de colocar ordem aos meus pensamentos e emoções, mas ele não vem necessariamente tratando das minhas questões a serem pensadas e organizadas naquele momento. Ou seja, posso estar com uma questão e escrever sobre outra coisa, mas no processo consigo me organizar emocional e mentalmente, e ainda assim produzir um poema. Eu posso estar me comendo de ansiedade, que é muito comum, estar preocupada com alguma coisa, querendo organizar, que vai ter um poema assim. Aliás, tem vários assim. E eu acabar escrevendo sobre o sol, o céu azul, que não tem nada a ver com o que estava me pegando, né? E é isso, né? Vamos para o próximo. Em outras ocasiões, o poema se revela a mim. Ele vem do absoluto nada, como minha mente, e fica rodeando. Ele chega a ser um pensamento fixo. Às vezes por dias, e eu fico meio que conversando com a ideia do poema que se anuncia. Num dia certo, e eu não sei qual é o dia certo, só no dia certo, eu me sento na frente do computador e ele vem quase num processo de revelação. Ele vem em que se mostra e eu consigo escrevê-lo. Isso também pode acontecer num instante, basta que algo desencadeie esse processo. Ele vem inteiro, assim, só faltando trabalhá-lo. Acontece muitas vezes de eu ser tomada pela emoção do momento, e daí vira um ímpeto consequente dessa emoção, então eu escrevo com esse sentimento. É uma espécie de emoção profunda que resulta num poema. Acontece alguma coisa, eu fico... E eu começo a ouvir já o poema chegando. Eu sei que não parece muito normal isso, mas é assim que acontece, né? Também ocorre de o poema vir de sobressalto e súbito, e os versos virem prontos e eu ter que ser rápida para escrevê-los. Às vezes eu perco ele, vai tudo embora. Pode vir o fim do poema primeiro, o meio por último, pode vir o poema inteiro ou apenas a ideia do poema. Eu anoto tudo e depois trabalho. Pode acontecer ainda de eu estar com a sensação de que, se me sentar naquele instante, certamente um poema sairá. É um sentimento de possibilidade do poema, mas não faço ideia do que poderá surgir só escrevendo. Porém, nem sempre saem poemas nesse estado. Às vezes eu estou assim, na rua, no ônibus, em casa, no trabalho, é muito comum no trabalho, e vi um sentimento de, se eu sentar agora, eu escrevo alguma coisa. Mas eu não sei o que é. Mas no trabalho, em vários lugares, não dá para sentar, e aí eu perco esse momento bom. Faz parte do processo, a apropriação, faz parte do meu processo, a apropriação de histórias alheias. Eu sou mestre para pegar histórias dos outros, assim, muito bom. Conversas que ouço, não é comigo, mas eu estou ouvindo de outra pessoa, do mundo em que vivo. Pesquiso sobre os temas e escrevo. A pesquisa e a escrita, para mim, andam juntas. Em todos os casos, passo dias trabalhando o poema, meio que chocando. Né? Eu fico ali em cima do poema, tal, leio, releio, deixo de lado, acho ruim, depois acho bom, acho ruim, quero jogar fora, até que aí eu acho bom de novo, até que ele me diga que está pronto. Nesse período eu estou mexendo, né? Então termino. Durante esse processo, costumo submeter o poema à leitura de algumas pessoas e ouvir suas opiniões, podendo ou não acatá-las. Agora,
eu vou ler 10 poemas que eu selecionei do livro. Antes eu tinha selecionado outros 10 poemas. No entanto, lá para dezembro, janeiro, eu estava conversando com algumas pessoas que me perguntavam como que eu escrevo os poemas, com curiosidade a respeito. Eu percebi que as pessoas tinham interesse nesse processo, então eu falei, eu vou ler 10 poemas e contar o processo poético de construção desses poemas. Então eu fiz uma nova escolha. Em janeiro, minha prima Juliana estava aí e eu fiz essa leitura para ela. Ela achou que foi muito bom. Eu espero que vocês achem também. Na página 13 do livro, na página 13, diz o seguinte. Não diz o seguinte ainda não. Eu tenho... Toda vez que eu vejo uma coisa bonita, uma coisa que me é bela, seja uma leitura, um filme, uma obra de arte, seja a natureza, seja o que for, eu pego e sou tomada por um espírito de profunda emoção, assim. E eu nunca consegui trazer esse espírito em palavras. Ele fica muito no campo do sentimento. E um dia eu estava lendo, e eu tenho uma poeta polonesa chamada Wisława, ou Wisława, que eu não sei pronunciar, Szymborska, que ela é maravilhosa, eu recomendo. Quando eu fechei o livro assim, eu estava tomada por esse espírito e tive a sensação que um caminhão tinha me atropelado e eu fiquei feliz demais. Aí eu escrevi consagração. Às vezes o que é belo chega e se apresenta de súbito, inesperado. Ele derruba muros, me atropela como se eu estivesse na rua e um caminhão de beleza passasse por cima de mim. Deitada no asfalto, permaneço. Eu sorrio, as minhas vísceras sorriem, meu peito sorri, meu corpo todo se encanta. Naquele momento, sou consagrada à beleza. E é um sentimento maravilhoso. Ainda assim, eu não consegui dizer o que é. Página 16. Página 16. Há uns anos, uns 2 ou 3 anos, eu estava na casa da minha tia. Hoje, minha tia só está aqui no meu coração e no coração de quem a amou e conviveu com ela. E eu estava mexendo, vendo as fotografias antigas dela. E nessas fotografias, eu encontrei uma foto minha, só tinha eu na foto. Essa foto me absorveu assim, me levou para um outro lugar. E eu fiquei tomada pela foto. Quando eu levantei a cabeça, assim, minha tia estava sorrindo e falou, quer para você? Eu falei, quero. E eu fiquei, assim, absorvida pela foto e ela me carregou e eu escrevi fotografia antiga. Em 1º de janeiro de 1983, eu estive na Praia da Costa. Posso ver isso. Era eu, menina moça, estava de camiseta amarela com um debrum azul escuro. Nela, bem ao centro, estava escrito: anos mais tarde, entenderia a necessidade de estar em paz na própria pele. O ar é vespertino, não sei se pelo tempo. Há pouca gente na areia, o mar parece calmo, pelos meus cabelos havia uma leve brisa. Olho-me e sinto ternura. Sei o que essa menina pensava, ou penso que sei. Conheço a história dessa menina, ou penso que conheço. Não voltaria no tempo, não diria nada a ela. Uma coisa eu faria se pudesse. Daria um abraço apertado, cheio de afago, e um beijo demorado no rosto. Página 27. Quem me
conhece com mais proximidade sabe que eu sou uma pessoa boa em... Eu até escrevi aqui, eu sou uma pessoa boa de fugir de situações difíceis. Eu não sou boa de enfrentamentos, longe disso. Em 2021, no final do ano, eu levei meu cachorro a uma consulta e a veterinária disse que ele podia estar com câncer. Eu cheguei em casa irracionalmente, joguei toda a documentação, tudo da consulta numa gaveta e fiquei vivendo no meu mundo paralelo, ignorando isso, fugindo disso. Até que no final de dezembro, minha mãe tomou uma atitude de perguntar como tinha sido a consulta. E ela, acho que me conhece, continuou pressionando. Aí eu falei, só que já era tarde para fazer os exames, ele foi a outra consulta, e por fim eu tive a pior virada de ano da minha vida. Porque eu fiquei me sentindo culpada do cachorro morrer por câncer. Porque na minha mente ele já ia morrer de câncer, né? Ele está vivo, graças a Deus. E eu escrevi para ele no dia 3 de janeiro de 2021, quando eu tomei uma atitude de fato. Esse daqui é daqueles poemas que eu organizo a minha vida interior. Enfrentamento. Enfrentar dói, não enfrentar dói também. Dói manso e apertado, com espaço ilimitado, latejante de contínuo, mas em segredo. Enfrentar não dói além. Dói manso e angustiado, com espaço desmedido, latejante e frequente, mas dando as dimensões e nominando o medo. Usualmente enfrenta-se, seja o que for, de frente, cara a cara, olho nos olhos. É possível sentir o hálito no enfrentamento. Mas há quem enfrente de lado, de costas, mal posicionado, no deserto, no meio da cidade, na cama, debaixo das cobertas. Cada um enfrenta como pode, como sabe, como consegue. Mas é verdade que quando se é pego pela frente, a coisa nos olha nos olhos, nos pega pelo pescoço, nos segura pelas entranhas e diz o seu próprio nome, só resta sair da cama, 1000 vezes sair da cama, jogar as cobertas no chão e repetir o nome da coisa, 1000 vezes repetir o nome da coisa, não ter medo do nome nem da própria coisa. Posicionar-se na realidade e, momento a momento, resistir à tentação de fechar os olhos, porque no enfrentamento não se fecha os olhos até o fim. Esse poema aqui, eu tive uma conversa com uma pessoa e eu vi com profundo interesse a pessoa, mas enquanto a pessoa falava, eu já escrevi o poema na mente. Eu já estava pensando isso aqui dá isso aqui daquilo, e fui doida para pegar o celular, mas pegaria muito mal se eu pegasse o celular, com medo de esquecer as ideias. Cheguei em casa e ele tinha necessariamente que ser escrito na primeira pessoa. E eu começava a escrever ele na primeira pessoa e ele não saía na primeira pessoa. Então eu pesquisei no... página 29. Então eu pesquisei no Google nome próprio de mulher, que significa guerreira. E tinha Luíse, 2 pontos. Então eu consegui escrever, porque era Luíse dizendo, porque de fato essa história não era minha, né? Ainda me pego bélica no campo de batalha, de armas em punho, a defender meus limites. Este território que é meu, todo ele é meu direito, é porque palmo a palmo eu o conquistei. Foram batalhas doídas e muitas delas ainda ecoam dentro de mim. Vocês acham que é fácil constituir-se pessoa, ser visto como um ser independente? Para mim, não. Admito que eu possa interpretar como invasores quem apenas quer me dar pão, como se fosse uma reação alérgica. Nesse momento, eu pulo para as trincheiras e atiro. Pode ser que tudo ocorra no meu espaço interior e que me julguem de fora como pessoa áspera, não dada ao trato, ingrata até. Mas não é nada disso.
Eu só quero compreensão, um pouco de respeito e um café. Página 39. Página 39. Eu acordo às 4h30 da manhã para trabalhar. E é improvável que eu escreva um poema às 4h30 da manhã para trabalhar, né? Mas nesse dia eu abri o olho e veio a pergunta na minha mente: o que você faria à beira de um abismo? E aí eu fiquei com isso, eu cheguei no trabalho, isso passou uma ideia persistente, e eu não tinha resposta. Aí eu estava lá, cheguei antes das 7 horas da manhã, os meus colegas de trabalho são todos ali, eles devem lembrar do Diego, um colega muito querido, ele estava sentado assim, eu olhei para ele e falei: Diego, o que você faria à beira de um abismo? Aí Diego olhou para mim e disse: o que você fumou antes de sair de casa? A cara do Diego, né? A cara do Diego. Mas Diego respondeu e eu anotei, achei maravilhosa a ideia e fui perguntando a várias pessoas o que elas faziam. Aí eu compilei as ideias, e saiu esse aqui. O que você faria à beira de um abismo? Nos tempos em que se passaram as minhas vidas passadas, eu flertei com abismos. Caí pelo prazer da queda, vi a paisagem, contemplei a imensidão. Olhei o abismo em seus olhos e beijei a sua boca. Flutuei. Temi por mim, por quem eu amava e por aqueles a quem eu não conheceria. Afinal, cair em abismos não é coisa para qualquer vida. Gosto Amargo, página 50. Eu estava assistindo o noticiário na Globo News e durante 2 horas, inclusive as propagandas, eu fui invadida por notícias ruins. Não tinha uma notícia boa, nada que se... E quando terminou o noticiário, a minha boca estava amarga, eu estava me sentindo muito mal. Muito mal. Eu não sei se foi naquele momento imediato ou se foi depois, eu escrevi: Gosto Amargo. Eu estou livre das fortes chuvas de verão que atingiram as encostas do litoral de São Paulo. Não tenho padecido fome, nem sei o que é fome. Estou a salvo do analfabetismo. Não estava no barco naufragado com imigrantes na costa da Itália. Mas estou encharcada e meu estômago não tem sossego. Leio o mundo ao meu redor e não compreendo. Há destroços da humanidade na praia. Agora eu vou ler na página 54. Eu, durante o ano de 2023, eu tive um momento raro de disciplina durante o ano. Não foi um momento, né? Foi uma fase. Na qual eu sentava 2 vezes por semana, durante 2 horas cada vez, e ficava olhando para o computador, o documento aberto do Word, em branco lá, esperando aparecer alguma coisa. Muitas vezes eu fiquei 2 horas e não apareceu nada. Tantas outras apareceu alguma coisa. Nesse dia que eu sentei, tinha um monte de aba aberta. Aí eu tinha um compromisso comigo mesma de não ficar navegando, eu tinha que olhar para o documento. Então eu fui fechando as abas. Sem querer eu abri uma aba, eu não sei porque tinha uma casa linda, uma casa antiga. Aí eu fechei. Fechei e a imagem da casa ficou persistente na mente. Eu escrevi melancolia. A imagem impressa no papel da casa que não mais existe, construção imponente, muito antiga, coisa de gente rica. Eu vi a casa bonita rapidamente na revista, era fotografia antiga, ideia e projeto de gente que não mais resiste. É a imagem, a prova que aquela casa existiu na rua que trocou de nome e do bonde não é mais trajeto. Tudo mudou mesmo. A casa já não existe, a rua trocou de nome, os bondes só em museus. Da gente rica, eu soube, nem o dinheiro sobrou. Aí a gente vai para Assalto, página 76. Assalto
Eu estava na minha cama, tomada por ideias maravilhosas, pelo menos eu achava, e falei, vou ligar o computador e vou escrever. Cheguei no quarto, enquanto ligava o computador, minha mãe chegou. Ô, Fabiana, só coisa da casa, só coisa doméstica, né? E eu falando, espera, porque eu estava com medo de perder a ideia, né? Mamãe não espera, né? E aí eu perdi a ideia. Quando o computador ligou, eu estava na página do Word, eu olhei, eu não lembrava a ideia, não lembrava nada, era um zero na mente, assim, era branco. Me deu um sentimento de nudez, de assalto, um sentimento... E aí eu escrevi, assalto. Eu vim aqui para dizer, ao chegar, fui assaltada. Levaram-me o gosto, a paz e o gesto. Estou aqui com a alma tão rota, precisando. E precisar é tão exposto, é como estar nua na janela. Assim, ainda aturdida, me encontro distante da guerra, à espera da paz. Página 97. Página 97, tinha chovido, e eu estava num período de estar pesquisando sobre beleza, e lia livros sobre beleza e Deus, beleza e aproximação de Deus, e estava, porque a beleza para mim me aproxima de Deus, e estava nessa vibe. Aí eu pego ônibus na praia de Camburi. Peguei o ônibus e tinha praia linda, porque tinha acabado de chover, o sol estava nascendo preguiçoso. E aí meu caminho para o trabalho é lindo. Eu passo pela Praça dos Namorados, o avião, o helicóptero. Depois eu vou seguindo pelo shopping, eu vou vendo. Depois vem o Penedo, ele aparece majestoso. Aí chega a apoteose, que eu recomendo a vocês que façam de ônibus, porque é muito mais bonito de ônibus do que de carro. A segunda ponte, que você olha para a esquerda, tem a Baía de Vitória, e o sol está passando, está nascendo ali, o mar está com aquela feixe de sol dourado, assim. Quando você olha para a esquerda tem água e verde. E aí eu sempre fico, olho para cá, olho para lá, olho para cá. Tem dia que eu penso, num dia eu vou olhar para um lado, num dia eu vou olhar para o outro, mas eu desorganizo, eu nunca consigo que eu olhe primeiro. E esse sentimento me invadiu, cheguei no trabalho, zero vontade de trabalhar, zero. Não estava. Entrei na sala do terceiro ano, primeira aula, cheguei para as crianças, que também não devia estar com vontade de ter aula, uma turma de terceiro ano, e falei sobre a beleza. Conversei para eles e falei o que era belo. E fui conversando com eles. Lá pelas tantas me deu uma ideia. Eu falei, o que para você é a coisa mais bela que existe? E um monte de dedinho levantou, e um dedinho levantou rápido. Esse que levantou rápido, sempre pedia para ir ao banheiro. Sempre. Em qualquer horário da aula. Se perguntar alguma coisa para a turma, é banheiro que passa na mente dele. E aí eu deixei ele por último, né? Eu falei, vai pedir o banheiro, vou me aborrecer, porque é o início da aula, não vou deixar ir ao banheiro. E ouvi todo mundo. Por fim, olhei com certa impaciência para o menino e disse, fala, Luiz Gustavo. E Luiz Gustavo falou, eu quero falar o que é a coisa mais bela que existe. Aí me surpreendeu, porque Luiz Gustavo sempre está marchando para o outro lado. E aí eu falei, qual é a coisa mais bela que existe? Página 97. O que está entre aspas, de fato, foi ele que falou. E assustadoramente, foi ele que falou. Eu achei maravilhoso e eu escrevi. Das coisas mais bonitas, a que tem mais beleza é o arco-íris. Ele disse. Ele é raro. Tem as suas cores perfeitas e separadinhas, cheio de encantamento e fazendo o arco no ar. Pensou mais um pouco e falou, sentindo as palavras. Ele vem depois da chuva e sorriu cheio de calmaria. Eu senti tanta beleza que o menino ficou marcado em mim. Fecha os olhos e ele sorri.
Olha, eu lembro de tudo, assim, a carinha dele, que ele não deve ter mais, né, porque já tem 2 anos isso. Bom, eu vou falar e vocês vão me achar uma professora impaciente, mas não é tanta verdade, não. Minha pedagoga tá ali, ó, ela sabe que eu não sou tão impaciente. Tinha passado no 3º aninho uma tarefa e as crianças estavam fazendo a tarefa e eu fazendo outra coisa pertinente à aula. De repente chegou a menininha para mim com um papel todo colado, que você via assim, eu não tinha dado colagem, você via as manchas de cola do papel, assim, chegou na mesa, bem pertinho, e falou, toma. Aí eu me aborreci, eu não estava dando colagem, eu falei, que monte de cola é esse? Aí ela virou e disse, eu fiz para você. Aí eu falei, obrigado, estiquei a mão, eu não gosto de cola. Peguei assim, fiquei procurando o papel, coloquei. Ela disse, é uma bolsinha. Aí eu agradeci. E deve ter sido no mesmo dia, eu escrevi um poeminha ou a bolsinha para Bianca Catarina. Uma bolsinha para ganhar nada eu ganhei. As folhas do caderno dobradas, a cola ainda molhada. Fiz para você, a garotinha me disse. E eu falei, obrigada. E ela me deu um sorriso. Na bolsinha mal cabia minha mão espalmada, mas veio cheia de bem-querer. E bem-querer não se descarta. Eu agradeço a cada um de vocês, porque eu sei que todos vocês vieram cheios de bem-querer para comigo, vieram por isso, não há como descartar. Aqui eu tenho amigas do tempo que eu tinha 13, 14 anos, no tempo da foto, eu tenho meu fisioterapeuta, a esposa dele, meu fisioterapeuta que me fez andar e me faz andar. No meu tempo fit, ele falou que dia 5 de abril eu vou fazer uma caminhada com ele na praia, vocês vejam. Tem minha família, né? Tem meus amigos de trabalho maravilhosos ali, eu tenho um monte. Minha psicóloga ali, minha psicóloga é importante na vida da gente. Tem amigos que Larissa ali, que chegou depois, tem Laísa, eu não sei se é Laísa, acho que é Laísa, né? Desculpa, Laísa. E eu agradeço a cada um de vocês por estarem aqui comigo, me fazendo feliz, né? Isso.